Muito bem, resolvi fazer um vídeo para o YouTube, tratando um pouco da minha experiência relacionada com o concurso para magistratura, mas não com o objetivo de apresentar exclusivamente a minha história pessoal e o modo como alcancei a aprovação no concurso, e sim para formular algumas ideias gerais que podem, em certa medida, serem proveitosas para quem está nessa vibe, para quem está nessa vida, que ensejou inclusive a criação de uma palavra que é concurseiro, uma vez que muitas pessoas realmente pretendem lograr êxito no ingresso em uma carreira jurídica. Eu vou focar mais na magistratura, porque é o meu caso, mas de todo modo eu acho que pode haver um proveito geral. Já inicio mencionando que todo mundo sabe que é difícil realmente conseguir a aprovação, que entretanto não significa que se trate de algo impossível, de uma meta inalcançável. E na busca desse objetivo, muitas vezes há percalços, há dificuldades e, consequentemente, há reprovações. Eu me lembro de uma frase que eu ouvia no passado de que em concurso público só não passa quem desiste. Quer dizer, vale a pena seguir adiante, vale a pena redobrar os esforços, vale a pena verificar aonde as falhas estão surgindo em ordem a corrigi-las para que no próximo certame, na próxima prova, elas não ocorram novamente. Vejam que a aprovação no concurso público produz muitas vezes uma mudança radical na vida da pessoa. Isso aconteceu comigo, não que efetivamente a minha condição fosse muito difícil, ela era uma relação que se poderia hoje qualificar como de classe média, vamos colocar assim, mas com dificuldade. Eu sempre dou o exemplo de que as duas primeiras fases do concurso para a magistratura do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, eu vim fazer de ônibus e de volta, 18 horas para ir, 18 horas para voltar, porque não tinha dinheiro para comprar passagem. Mas eu próprio, hoje, que já tenho mais de 20 anos de carreira, não era capaz de imaginar, naquele momento, como a magistratura mudaria a minha vida. Pela estabilidade, pela condição remuneratória, pelo prestígio mesmo da profissão, pelas oportunidades que ela acaba lhe conferindo no decorrer da carreira, e finalmente, porque quem gosta de direito, e esse é o aspecto crucial, eu acho que ninguém deve querer fazer um concurso público se não gosta de estudar o direito efetivamente, mas para quem gosta de direito, e é o meu caso, é uma profissão simplesmente maravilhosa e que propicia um enriquecimento pessoal indizível e imensurável. Aqueles que ainda não foram aprovados no concurso, tenho certeza de que o esforço valerá a pena. Valerá a pena. A carreira é muito melhor do que a gente é capaz de supor. Pois bem, eu vou dividir basicamente em três vertentes esse vídeo, para ele não ficar tão extenso, mas seguramente não vai se tratar de uma coisa muito curta. Falando brevemente sobre como me preparei para o concurso, ainda sem saber que o prestaria, vale dizer, na graduação, durante a faculdade, porque há algumas pessoas que podem ainda não ter saído dos bancos universitários e que tirará proveito do que direi. Depois a preparação para o concurso, efetivamente, e por fim, como fiz as provas, aquele momento crucial ali em que o sujeito está consigo próprio e com um conjunto de questões que precisa responder para alterar profundamente o rumo da sua trajetória. Bom, durante a graduação, uma coisa que eu acho muito importante, eu leciono há alguns anos,
e insisto nisso com meus alunos e alunas, é preciso estudar. Quer dizer, a faculdade de Direito não se faz meramente comparecendo às aulas e assistindo às aulas dos variados professores. Muito pelo contrário, é necessário um compromisso pessoal do aluno e da aluna no sentido de estudar aquilo que é transmitido. E é preciso ressaltar que, no geral, o conhecimento que nós aurimos, que nós obtemos de forma oral, ou seja, aquilo que ouvimos na sala de aula, se dissipa, se não for confirmado por uma leitura feita, sinceramente, no máximo com uma semana de intervalo. Quer dizer, aula dada é aula estudada, porquanto, quando isso não ocorre, o que vai remanescer para o aluno ou para a aluna é meramente a imagem do professor ou professora, e não o conteúdo que foi transmitido. Quer dizer, o desempenho do professor, se ele falou melhor, se ele falou pior, se ele foi engraçado ou não, isso é o que subsiste se a aula não é lida, se a aula não é lida. E o que é ler a aula? Primeiro, ler as anotações de aula. E aqui mais um desvio. Por quê? Porque é preciso anotar, é preciso escrever, e eu até diria que é preciso escrever à mão. Eu tenho visto, porque, claro, a gente está praticamente completando o primeiro quarto do século XXI, e, evidentemente, as pessoas vão para a sala de aula com notebook, com tablet, e muitas vezes até com um celular. Às vezes o professor está dando aula, ele olha o aluno no celular, pensa que ele está nas redes, e não, o aluno está anotando a aula no celular. Entretanto, todas as provas, todos os concursos, todos os certames cobrarão do aluno escrever à mão. De modo que, quando nós escrevemos no notebook, no computador ou mesmo no celular, existe uma dimensão diversa da redação, da escrita. Algumas palavras nós simplesmente nem mesmo escrevemos, a gente coloca VC e não você. O modo de raciocinar é diverso. De sorte que aquela pessoa que, de certo modo, acaba por elaborar o seu trabalho, realizar suas anotações a partir desses dispositivos, quando for fazer uma prova, encontrará dificuldade, até no time, né? Evidentemente, o tempo que nós levamos para escrever determinadas coisas é diverso em se tratando de um computador, em se tratando de um notebook ou em se tratando da escrita à mão. E mais ainda, eu procurava, e fiz isso durante a graduação, muito provavelmente a partir do segundo ano, não do primeiro, a gente vai ganhando maturidade também conforme o curso vai transcorrendo, mas eu procurava sempre ter um código, a legislação à mão, e quando o professor citava um artigo, referia um dispositivo legal, eu o escrevia no meu caderno. Por quê? Porque, de alguma maneira, isso favorece a memorização. Isso favorece a que o sujeito, aspas, decore a lei. E decorar é relevante. Passar num concurso público nunca será apenas decorar. Quem diz que o sujeito passou no concurso público porque decorou tudo, ou não conhece o concurso público, ou não passou num concurso público e exara essa manifestação como uma espécie de frustração pessoal por não ter conseguido, desmerecendo quem passou. Uma coisa absolutamente equivocada. É preciso decorar, sim, e diria mais, há pesquisas no sentido de que quem decora, quem memoriza, reflete melhor acerca dos conceitos, reflete melhor, pensa melhor acerca dos conceitos. Então é necessário, o professor cita o artigo tal do Código Civil, copia no caderno, copia o artigo no caderno, porque tendencialmente, no momento ulterior, você lerá o caderno e vai se deparar de novo com o texto normativo. Então, prestar atenção na aula, fazer anotações, de preferência à mão, inclusive anotando os dispositivos legais, é muito, muito relevante. E, claro, numa segunda vertente, o ideal é que no dia mesmo, ou no dia seguinte, evidentemente há quem estude à noite, portanto não vai ler de madrugada, mas que num interregno curto, aquela aula seja estudada. Como? Geralmente, lendo o próprio caderno,
quer dizer, lendo as anotações que foram realizadas, lendo a lei citada, quando for o caso, e lendo doutrina. Lendo doutrina. É preciso ler doutrina. O que é doutrina? São os livros, são os manuais que os professores indicam, e eu normalmente menciono que o aluno ou aluna precisa também ter uma dose de confiança no seu professor ou professora. Vale por dizer, se foi recomendado tal ou qual autor, procure acreditar na experiência de quem está ali à frente, auxiliando no desenvolvimento desse processo de conhecimento, e leia aquele autor, leia a doutrina, leia aquele ponto num livro, porque muitas vezes o professor fala mais em aula do que está no livro de doutrina, mas ao mesmo tempo também fala menos. Ou seja, há coisas que haverá no livro e que o professor não disse. E, em geral, os manuais, os livros, acabam trazendo contextos históricos, acabam trazendo dimensões outras daquele nicho de conhecimento cujo conhecimento se afigura necessário. Durante a graduação ainda, se houver tempo, cada um tem a sua realidade, evidentemente, mas durante a graduação ainda, não é nada ruim que o aluno ou a aluna reserve um tempo do seu dia. Eu procurava reservar alguma coisa em torno de 1 hora, quando era possível. Eu mais ou menos, durante a graduação, a partir do segundo ano, estudava em torno de 1h30, 2 por dia a matéria da faculdade, e reservava alguma coisa em torno de 1 hora para ler literatura. Para ler literatura, os clássicos, os livros que são importantes do ponto de vista da literatura universal. Por quê? Porque isso vai ampliar o seu cabedal, isso vai lhe fornecer vocabulário e expressar-se é relevantíssimo no ensejo de um concurso público, expressar-se bem. Isso vai ampliar os horizontes, em síntese. Quer dizer, só produz melhora, não piora ninguém. Ler a literatura universal não piora ninguém, muito antes pelo contrário. E também, e isso é relevante, confere ao sujeito, àquele que lê, a capacidade de concentrar-se, porque hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de se concentrar, de parar tudo, de deixar os dispositivos móveis, celulares, etc., de lado e ficar 4 horas fazendo uma prova. A pessoa senta para realizar um concurso e 1 hora, 2 horas depois ela já não aguenta mais e, consequentemente, acaba tendo um desempenho pior. Então, baixar a poeira, isso quando você está sozinho, consigo próprio, lendo um livro, principalmente quando é um livro que exige mesmo um processo de reflexão, é altamente relevante. Necessário também estar atualizado. O que é estar atualizado? Eu vou me restringir aqui a aludir ao âmbito do direito e mais ou menos mencionar como eu fazia. Hoje as coisas são muito mais, digamos assim, plurais, há muito mais veículos, tá? Mas no final de semana, de repente, vá para os sites jurídicos, veja o que está saindo no Conjur, no Jota, no Migalhas, no Espaço Vital, no site do Supremo Tribunal Federal, no site do seu tribunal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Dê uma olhada nas notícias, na jurisprudência, quer dizer, procure se situar nesse ambiente. E por derradeiro, se possível for, é interessantíssimo fazer estágio. Claro, o estágio mudou muito. Quando eu fiz estágio, eu devo muito às pessoas com as quais estagiei. Na época, estagiava-se auxiliando intelectualmente o profissional para quem se prestava ao serviço. Quer dizer, minutava-se peças. E eu fiz estágio tanto na advocacia criminal, depois no Ministério Público Federal na área criminal e, por fim, na magistratura estadual na área criminal e nos últimos meses da faculdade na área civil. Mas, portanto, o processo criminal em si, eu inicialmente
atuei como estagiário com uma advogada, depois no Ministério Público Federal e, por derradeiro, na magistratura. Foi uma experiência riquíssima. Isso eu recomendo, assim, que se faça estágio em mais de um lugar, conheça mais de um juiz, promotor, defensor, advogado ou procurador do Estado. Isso realmente vai favorecer a ampliação do seu cabedal, do seu portfólio para os passos que se seguirão, para os passos que se seguirão. Hoje, infelizmente, como eu dizia, eu vejo que muitas vezes a atuação do estagiário é utilizada mais como uma espécie de mão de obra para quem a remuneração se dá de forma mais baixa, quer dizer, em serviços puramente burocráticos e não efetivamente intelectuais. Isso é de lamentar-se, é algo que tem feito parte da realidade das estruturas públicas, como não é possível contratar tantos profissionais quanto são necessários para a prestação de determinados serviços, acaba isso ocorrendo por intermédio de estagiários, e para o estagiário isso é ruim. Sempre é necessário pensar que o estágio há de servir mais ao estagiário do que ao profissional com o qual ele atua. Para o concurso, quer dizer, concluída a faculdade de Direito, e aí eu já tinha como meta a carreira jurídica, mormente a magistratura, concluída a faculdade de Direito, quando me graduei, não havia tempo mínimo de atividades para realizar esse concurso e ser aprovado. Não vou discutir nesse momento se acho que a mudança concernente ao fato de serem exigidos 3 anos de atividade jurídica foi boa ou ruim. Eu, francamente, não gosto muito disso. Fui aprovado com 24 anos e conheço muitos colegas que foram aprovados também com essa idade. Mesmo eu, sendo aprovado com 24 anos, não fui o mais novo do meu concurso aqui no Rio Grande do Sul. Havia um ou dois colegas mais novos do que eu ainda, e acho também que essa exigência dos 3 anos tem feito com que as pessoas ingressem na magistratura já com uma faixa etária um pouco maior, e muitas vezes com família constituída, e o início da carreira de juiz, de promotor, defensor público, ela não é tão simples assim. O sujeito não começa a carreira em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro, vai para o interior, quer dizer. Então, se você apanha pessoas que já têm uma dinâmica de vida mais ou menos estabelecida, a aprovação no concurso acaba se revelando, em muitos casos, um drama familiar. Isso não é legal, mas, enfim, é outro tópico, essa é uma outra discussão. De todo modo, como estudei para o concurso público e como acho que é interessante. Eu segui um mantra que era o seguinte: estudar tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Acho que isso é uma música dos Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. O que significa isso? Dividir os dias da semana, de segunda a sexta, eventualmente aos sábados, dividir os dias da semana. Isso vai depender do tempo que cada qual dispõe, ou seja, 4 horas, 6 horas, 10 horas, em alguns casos 12 horas. Houve um momento dos meus estudos, e foi um momento muito relevante, em que eu dispus de 12 horas por dia, porque, como na época não havia essa exigência, eu fui estudar. Eu me graduei e fui estudar, o que é muito importante, muito interessante, mas também produz um certo drama, porque seus colegas de faculdade estão começando a ganhar os seus trocados na advocacia e você se dedicou ao estudo, e eu brincava à época que me tornaram um bacharel de pijama, porque passava o dia de pijama estudando, e era mais ou menos isso o que acontecia. Mas essa divisão tudo ao mesmo tempo agora significa o seguinte: cada um haverá de fazer a sua, mas de acordo com os editais dos concursos, eu colocava, sei lá, na segunda-feira, manhã e tarde, constitucional, à noite, direito civil, parte geral, terça-feira, de manhã, processo penal, à tarde, comercial, à noite, administrativo.
e assim por diante. Buscava os autores consagrados, quer dizer, aqueles livros que, em alguma medida, cada um que está nessa dinâmica de concurso sabe que são os top do momento, certamente não são os mesmos de quando eu estudei, e lia aquela doutrina. Quer dizer, segunda de manhã eu pegava o livro de Constitucional e lia o que dava. Lia como? Como lia? Lia grifando e fazendo pequenos esquemas no próprio livro. Deu o meu tempo de Constitucional. Eu voltarei ao livro na semana seguinte. E aí eu voltarei ao livro na semana seguinte de que maneira? Lendo primeiro os grifos da semana anterior, lendo aqueles esquemas para dar uma breve revisada de 15 a 20 minutos no que estudar antes, e avançando. E assim sucessivamente com todas as matérias. Algumas pessoas fazem cursinho, tá? para concurso público. Em certos casos, o que estou dizendo pode ser aplicável até para quem vai estudar para o exame da OAB, suponhamos. Mas algumas pessoas fazem cursinho, e eu próprio leciono há muito tempo na Escola da Magistratura da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, no curso preparatório para a magistratura, são 8 aulas de direito penal. Basicamente, a parte da teoria geral do crime. Fiz cursinho em São Paulo. Fiz cursinho um cursinho diferente, um cursinho que já não há mais, um cursinho curto, que durava em torno de 4, 5 meses. Mas como eu procedia com relação ao cursinho? Eu ia para o cursinho, anotava, que nem um maluco, as aulas, da mesma maneira que já anotava na faculdade, e anotava na sequência no meu caderno. O que isso quer dizer? Sei lá, no cursinho eu tinha aula na segunda-feira de direito tributário, de direito empresarial e de sucessões. Eu anotava assim. Na terça vinha penal e constitucional e eu seguia no caderno anotando. Quer dizer, eu não dividia o caderno por matérias. Por quê? Porque o meu estudo em casa não seguia o cursinho. O que eu quero dizer com isso? Eu ia para o cursinho e assistia às aulas do dia. Mais à tarde, o meu calendário era, tarde e noite, estudar administrativo e direito civil família. De manhã eu tive aula de penal processo. Não importa. Eu fazia dessa maneira. No sábado à tarde, eu pegava o caderno do cursinho, e relia a semana na ordem do caderno. Quer dizer, então eu lia administrativo, depois empresarial, depois sucessões, depois penal, etc, etc. Aquelas coisas que eu fui tendo durante a semana, eu revisava na leitura do meu caderno e das minhas anotações, sempre com a lei do lado, no sábado. Para que isso? Porque, notem, procedendo dessa maneira, eu, numa semana, acabava estudando mais do que a maior parte dos meus concorrentes. Aqueles que iam para o cursinho e meramente à tarde estudavam a matéria dada no cursinho, cobriam um arco dos editais. Eu não, eu cobri um arco muito maior, porque eu estudava um conteúdo mais vasto, mais amplo. E ampliar os conteúdos também tem, por assim dizer, a virtude de não tornar tão massacrante esse processo. Quer dizer, eu acho, mas cada um há de proceder como se lhe afigurar melhor, mas eu acho que, por exemplo, o que você está estudando para o concurso? Penal. O sujeito abre um livro de penal e vai até o fim. Depois ele abre um livro de civil e vai até o fim. Isso é ruim, isso torna mais desgastante, mais chato, desestimulante. Segundo aspecto, estudando mais conteúdos durante o processo, se algum concurso aparecer naquele momento, você está melhor preparado. Vale por dizer, aquele que está estudando penal somente agora,
e que estudou constitucional há 4 ou 5 meses atrás, se vier um concurso agora, ele vai certamente estar menos preparado em constitucional do que aquele que está estudando um pouco de constitucional a cada semana. E essa questão de estimular-se também é muito importante. Também é muito importante. Eu, por exemplo, nunca empilhei os livros que tinha que ler ou que estava a ler durante os meus estudos. Por quê? Porque na minha percepção, olhar para aquele conjunto enorme de coisas que você tem que ler produz dissabor, produz desestímulo, te afasta. Você olha para aquilo e fala, poxa, não quero. Então eu li o livro e guardava o livro para que ele não poluísse o meu ambiente. Isso é bastante relevante, porque em alguma medida a gente também deve trabalhar o psicológico durante essa fase. Essa é uma fase, como referi no início, desgastante, difícil e desafiadora. Mais perto dos concursos, mais perto do concurso, abri o concurso para a magistratura do Rio Grande do Sul. Quando está chegando mais perto do concurso, eu diminuo sensivelmente a leitura da doutrina e amplio significativamente a leitura dos textos normativos, a leitura da lei. Por quê? Porque fazer concurso é muito difícil, elaborar provas é muito difícil, pode dar contestação, e cada vez mais nós vemos que as contestações têm havido, inclusive em termos de judicialização, e evidentemente que os institutos que elaboram provas, os tribunais, seja lá o que for, para evitar isso, precisam ter uma base mais sólida, e normalmente essa base alude aos textos normativos. Eventualmente, nesse momento, também não será equivocado esses resumos, na época que estudava havia sinopses, etc. Isso também vale a pena. Quer dizer, um conhecimento mais dinâmico, mormente para prova objetiva, Claro, depois, na segunda fase do concurso, é que a prova objetiva ela é a mais, digamos, a mais importante, no fundo, porque ela abre a porteira. Quando você passa na prova objetiva, em geral, isso lhe produz um tal, pelo menos ocorreu comigo, um tal ímpeto que, mesmo as 10, 12 horas que estudava por dia, pareciam fáceis. Na verdade, quando você passa na prova objetiva e, como corolário disso, se aproxima mais da possibilidade de ser aprovado no concurso, aí é gasto total. Quer dizer, aí o sujeito estuda muito mais do que se imaginava capaz de estudar. Isso é bastante importante. Mas, nessas segundas fases, que variam um pouco, normalmente são elaborações de peças processuais, muitas vezes de sentença, etc., aí vale a pena ter atenção à banca do concurso, os componentes, basicamente os desembargadores ou desembargadores que comporão a banca, pesquisar a jurisprudência com a qual eles atuam, quer dizer, quais as câmaras criminais, qual é a competência de cada qual, e focar um pouco nesse âmbito de entendimentos mais particulares e que vão variar, inclusive, de estados da federação para estados da federação. E, finalmente, aqui de modo muito breve, a prova oral, que efetivamente, na minha percepção, trata-se muito mais de um exercício de autocontrole, quer dizer, de apaziguamento da ansiedade, das emoções, porque quem chegou na prova oral já tem todas as condições para ser juiz de direito, para ser promotor, para ser defensor público, e, portanto, aí a questão é estar sereno, confiante, mas na medida, quer dizer, sem pretender contrariar a banca, sem se mostrar arrogante, com humildade, mas também evitar uma certa padronização que eu tenho verificado em alguns casos, quer dizer, uma pasteurização
o sujeito, todo mundo chega e faz essa saudação da mesma maneira, e uma coisa meio robótica, que tem sido percebida, na verdade, como se fosse uma espécie de preparação no nível coach. Espontaneidade também é importante. O cargo que se vai exercer de juiz, estou falando da magistratura fundamentalmente, exige, na realidade, uma certa... um certo desprendimento, não que o sujeito seja, não que ele seja um robô, tá? Não dá, juiz não é robô. E sempre, claro, às vezes a gente vê pelas redes que há problema num ou outro lugar, inclusive em termos de vestimenta, etc. Eu acho que existem vários ambientes para que a gente possa ser mais despojado. Eu não vejo nenhum problema no despojamento, etc. Mas se está a realizar um concurso para a magistratura. Eu sempre fui de terno e gravata nos meus, porque acho importante. E tratava os desembargadores, os examinadores por excelência, porque ninguém chega nesse cargo também à toa, quer dizer, demonstrar um pouco de seriedade, né? É um momento sério, é um momento solene, e a atuação forense é solene também. Há outros ambientes e outros lugares em que nós podemos, em alguma medida, ser mais flexíveis quanto a isso. E caminhando para a conclusão, fazer a prova objetiva, particularmente, é algo muito difícil do ponto de vista de uma certa metodologia. Há muita coisa escrita e muita coisa publicada já a esse respeito, quer dizer, há modos e modos de se realizar a prova, máxime a prova objetiva, e eu vou falar do modo como fiz a prova objetiva em que fui aprovado. Eu, logo que me graduei, na verdade, antes da minha colação de grau, na época, repito, não havia essa questão dos 3 anos, eu fiz o concurso de magistratura em São Paulo, passei na primeira fase, o que foi realmente algo espantoso e que me alegrou muito, porque a primeira fase do concurso da magistratura de São Paulo é uma peneira muito estreita, mas reprovei, e bem, na segunda fase. Não tinha ainda condições. Eu me lembro perfeitamente que a segunda fase foi uma semana depois da minha colação de grau. Quer dizer, uma semana depois da colação de grau, eu ia fazer a segunda fase da magistratura. Eu não tinha condição de ser juiz ainda naquele momento. Meus estudos ainda estavam crus. Eu precisava de mais densidade, embora, obviamente, tenha ficado triste e decepcionado com aquilo por um dia. No dia seguinte, retomei com força os meus estudos. Mas a metodologia que adotei, e que sempre digo, adote a sua, mas tenha uma metodologia, sempre partiu da seguinte ideia em prova objetiva, e aqui tomarei como base uma prova objetiva, digamos assim, de 100 questões. Né? São 100 questões objetivas, com alternativas, 4 ou 5 alternativas, digamos, para cada uma dessas questões. Sempre comecei a prova pelas matérias que eu supostamente mais dominava, né? E isso naturalmente sempre aludiu ao direito penal e ao processo penal, e daí numa sequência que eu tinha à época, e com uma ideia que era a seguinte, de ler a prova toda na primeira hora ou primeira hora e 30. O que significa isso? Que é uma leitura rápida. É uma leitura rápida e que tem fundamentalmente 3 objetivos. Primeiro objetivo, encontrar as questões fáceis e responder. Por quê? Porque uma questão fácil, na terceira hora de prova, quando você já está cansado, etc., ela já não é mais tão fácil assim. De maneira que a ideia inicial
é encontrar as questões fáceis e tirá-las do caminho. E uma prova, um concurso, tem muitas questões fáceis. Muitas questões fáceis. O problema é encararmos as questões fáceis como tal. Segundo, encontrar as questões difíceis, porque há várias também. E fugir delas. Fugir delas. Ou seja, vou pegar um concurso que tem a primeira questão é um enunciado desse tamanho e eu vou gastar 15 minutos para responder aquilo. Quando eu chegar na 20ª questão, que é uma questão facílima, eu já estou tão desgastado que eu arrisco errar a fácil. E notem que errar questões difíceis é do jogo. O que nós não podemos é errar as questões fáceis. E o terceiro objetivo é, em alguma medida, encontrar naquelas perguntas que eu ainda não sei responder as alternativas absurdas, porque também existem. E aí eu rasuro, eu elimino. Eu até falhei nesse aspecto, quem sabe um dia eu faça. Eu tenho comigo a minha prova objetiva do concurso da magistratura do Rio Grande do Sul, e se conseguisse mostrá-la aqui, veriam exatamente o que eu estou dizendo, porque ela é assim, é uma prova inteiramente rasurada. Prova objetiva boa é prova objetiva arriscada. Se for disponibilizado o gabarito, quer dizer, a folha de respostas, depois dessa primeira hora e 30, eu já coloco no gabarito, e fiz isso nos meus concursos, já coloco no gabarito as respostas das questões fáceis. Por quê? Por 2 ou 3 razões. Primeiro, para evitar que no final da prova, na correria, quando você está preenchendo o gabarito, você erre um encadeamento e produz uma catástrofe absurda, que é ter ido bem e no gabarito só ter saído equivocadamente as suas respostas. E aí o sujeito reprova desmerecidamente porque cometeu um erro material, um erro físico. Segundo, porque enquanto eu estou passando no gabarito, eu também estou esfriando um pouco a cabeça, tendo um momento de relaxamento durante o certame. Isso é relevante. E terceiro, eu coloco a resposta das questões fáceis no gabarito para evitar mudar a resposta. Porque um dos dramas do concurseiro ou da concurseira é a insegurança. E esse aspecto é necessário dizer que, ora, a pessoa quer ser juiz. Então precisa estar seguro de si. O processo é dramático na medida em que olhamos a questão é fácil, assinalamos a resposta e aí vem para a nossa cabeça a seguinte reflexão: não pode ser tão fácil assim. Como que eu, que sou não estudo tanto, posso achar uma questão assim tão fácil? Deve ter algum pelo nesse ovo, deve ter alguma coisa, deve ter uma pegadinha. E aí você fica gastando energia para alterar a resposta de uma pergunta que é fácil, que você já acertou. É simplesmente surreal e acontece com muita gente. Acreditem, quando a questão parece fácil, em geral, ela é mesmo fácil. Confie na sua perspicácia de tê-la encontrado. Então eu coloco no gabarito justamente para não correr esse risco. E aí faço uma segunda leitura da prova, já aí mais extensa, quer dizer, em torno de 1h30, essa segunda leitura. Leitura essa que já não terá um conteúdo tão vasto. Por quê? Porque as questões fáceis eu já eliminei, já deixei de lado, já estão no gabarito. Segundo, alternativas absurdas eu também já excluí. Portanto, agora é uma leitura mais atenta naquela ordem daquilo que creio saber mais para aquilo que creio saber menos. Terminada essa segunda fase, quer dizer, esse segundo giro, ponho no gabarito, coloco no gabarito aquilo que respondi. E por derradeiro vou para a terceira fase, que vai seguir a mesma ordem, tentando responder aquelas questões, etc. Vejam, existem 2 tipos de prova, tá? E eu vou dizer isso dando um testemunho pessoal, porque quando passei no concurso da magistratura do Rio Grande do Sul, também estava a fazer o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. E tinha sido aprovado para a fase oral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aí saiu o resultado aqui no Rio Grande do Sul, acabei desistindo do concurso lá, não fui fazer a prova.
Mas a primeira fase do concurso do Ministério Público de São Paulo, ela teve uma singularidade. Quando eu apanhei a prova e comecei a fazer a minha leitura, eu logo percebi que eu estava diante de uma prova fácil. As questões eram fáceis, tá? Isso, em geral, acontece. Ah, isso é bom ou ruim? Varia, não é tão simples assim. Por quê? Porque numa prova fácil, errar uma questão te faz despencar. Normalmente, as pessoas que estão bem preparadas vão acertar essas questões. Então, você não pode errar. Numa prova fácil, o teu nível de atenção deve ser maior. Deve ser maior. Segundo, que uma prova fácil, de certo jeito, meio que iguala quem estudou muito com quem não estudou tanto assim. Quer dizer, isso, de certa maneira, é um problema. E eu realizei a prova exatamente desse modo que acabei de enunciar. Primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. E, vejam, faltava 10 minutos para a prova acabar. E eu me lembro perfeitamente, relato, meus alunos e alunas estão cansados de ouvir a história. Eu pedi para ir ao toalete, pedi para ir ao banheiro, lavar o rosto, etc. E alguns até olharam e falaram, poxa, mas falta 10 minutos, o sujeito vai sair da sala. Eu estava tranquilo, porque me faltavam 4 questões para responder, e as outras 96 já estavam no gabarito preenchidas. Quer dizer, na pior das hipóteses, eu entregava sem responder 4 questões. Fui ao toalete, voltei em 2 ou 3 minutos, lavar o rosto, tá? E quando eu me sentei, uma daquelas 4 questões me veio. Não sei, tá. E, em suma, respondi as 4. A sala de aulas, a sala da prova cheia, tá? Se você tem 4 horas para fazer a prova, use as 4 horas. Como eu disse inicialmente, a aprovação num concurso público muda a tua vida. E se você tem 4 horas para mudá-la, utilize. Quer dizer, aquele sujeito. Não se impressione em fazer uma prova, em fazer um concurso, e depois de 2 horas tem alguém que sai. Normalmente a gente pode pensar assim, poxa, esse sabe muito, em 2 horas ele já. Não, esse não vai passar. Provavelmente não vai passar. Então, e daquelas 4 questões que remanesciam desse concurso no Ministério Público, acertei 3. Quer dizer, um índice absurdo de 75% de acerto daquilo que eu não sabia. O que é o concurso, como disse, foi fácil, a tal ponto que a nota de corte foi 80. Vejam, uma nota de corte de 80 numa prova de 100 questões é algo bastante elevado. E aqui no da Magistratura do Rio Grande do Sul também segui esse mesmo procedimento e obtive êxito na primeira fase. Tenham uma metodologia. Há professores e professoras de muita qualidade que sugerem outros modos de realizar a prova objetiva. Eu não estou dizendo que esse que apresento é o melhor. Ele foi o melhor para mim. De todo modo, o que é importante é você ter um plano de voo, saber por onde vai começar a tua prova quando você sentar ali para realizá-la. Em termos de segunda fase, eu acho que vou deixar, quem sabe, para um outro momento, porque o vídeo efetivamente já está muito longo, mas dessa vez, em geral, confesso ser um pouco relapso nesse aspecto, mas dessa vez, se houver algum interesse de dialogarem, de formularem perguntas, quem sabe deixem aí nos comentários, ou eventualmente eu pensei até em usar o Instagram para responder perguntas, enfim, isso fica em aberto. Agora que nós estamos praticamente caminhando para o fim do mês de janeiro, e quem está estudando já retomou as suas atividades, brinca-se muito de que não há carnaval, não há feriado, não há Natal para quem está estudando para concurso. Isso tem a sua dose de verdade, mas então eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, de transmitir um pouco dessa experiência, reiterando que realmente vale a pena. É uma carreira maravilhosa. Seguramente defensores públicos e promotores falarão o mesmo das suas carreiras, mas eu digo da magistratura que é uma carreira que vale a pena todo o esforço, e, portanto, estudem, mas estudem com gosto, gostando. O processo de estudo deve também se afigurar prazeroso
para quem o realiza. Ou seja, não é só a meta final, a meta derradeira da aprovação, que é um momento fabuloso. É também o percurso. O percurso tem que, de alguma maneira, produzir alguma espécie de alegria, de enriquecimento, ainda que seja árduo, ainda que seja árduo. É isso, valeu pela atenção, vamos adiante, vamos em frente, um grande abraço.